Bem-vindos à temporada canceriana de 21 de junho. Aproximadamente 22 de julho, temos o quarto capítulo da Roda Zodiacal, o portal do signo e da constelação de Câncer. O início de uma nova temporada, onde vamos navegar nas águas da emoção e da sensibilidade. A energia de Câncer, representada por um caranguejo, nos fala de casa, de família, de acolhimento, proteção, cuidado e nutrição do nosso campo emocional. Também fala das nossas raízes, origens, ancestralidade, passado, nos conecta com lugares sagrados da nossa história e do mundo. Bora conhecer mais sobre as energias e simbologias desse ciclo? Eu sou Érica Fernandes Pinto e esse é mais um vídeo da série sobre espiritualidade ecológica do canal Valores Culturais da Natureza, conectando natureza, cultura, espiritualidade, conhecimentos ancestrais para um melhor fluir na vida e melhor compreender os desafios que se apresentam. O começo da temporada canceriana coincide com o solstício do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte, marcando a entrada de uma nova estação, uma nova temporada, nos convidando a escrever novos capítulos da nossa história, adotar novas narrativas. Esse é um momento especial do ano celebrado em várias culturas, um ponto de virada no ciclo solar. Quando a noite atinge a sua duração máxima, é a noite mais longa do ano, quando o Sol está mais distante da Terra, e começa gradativamente a retornar nessa jornada, como quem reacende a esperança no útero escuro da Terra. Como que as mudanças do cenário externo influenciam as mudanças do nosso cenário interno? Essas são algumas das questões que a gente vai ver nesse vídeo. O astro regente do signo de Câncer é a Lua. Esse é o único signo regido por esse satélite natural da Terra que protege e influencia o nosso planeta de diversas formas. A Lua rege as águas do nosso mundo, ela influencia as marés externas e internas, os nossos humores, os sonhos, se relacionando com tudo que diz respeito ao nosso campo emocional. Tudo que é da ordem do sentir, dos sentimentos e do sensível é ativado e movimentado pela Lua. E por tudo isso e mais algumas coisas, a Lua é considerada uma divindade, uma deusa no céu para vários povos ancestrais em várias culturas. Ela é o símbolo máximo da emocionalidade, da ciclicidade, do inconsciente, da subjetividade, do feminino, da maternidade e da nossa ancestralidade. Esse ciclo canceriano é, assim, uma temporada que nos remete ao passado, às memórias, às lembranças, aos nossos registros de alma, a essa conexão com a nossa família, com as tradições, nos convida a ver o passado como um oráculo, um guia, uma fonte de sabedoria. Mudaram as estações, e assim como canta a música lá do Legião Urbana, parece que nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu e tá tudo assim tão diferente. E para a gente descobrir o que está diferente, a gente tem que fazer esse retorno para casa, né, para nossa casa interior. Estamos indo de volta para casa. O signo de Câncer, ele marca um ponto de inflexão na jornada do autoconhecimento. A roda, ela começa com o impulso da criação, com Áries. Aí a força da manifestação da materialidade do corpo com Touro, das relações, da troca com os outros, com Gêmeos e a energia mental, comunicativa, e passa para Câncer, onde a gente é convidado a sair do racional e mergulhar nas águas das nossas emoções, a nos recolhermos para dentro de nós mesmos e a sentir. Com Gêmeos, a gente é convidado a pensar, a circular ideias, a estabelecer comunicações, parcerias. Agora, com Câncer, a gente é convidado a aprender a nutrir os nossos vínculos de pertencimento e as conexões verdadeiras, os relacionamentos saudáveis. E o pertencimento aqui em Câncer, ele não se resolve no mundo externo, ele começa pelo acolhimento das nossas próprias emoções. Nós temos 3 signos no zodíaco que são regidos pelo elemento água.
peixes, que representa as águas do oceano, escorpião, que representa as águas profundas. A água canceriana, ela é diferente, ela é água doce, ela é fluida, ela é afetiva, ela vem das fontes, das nascentes dos rios, da chuva e também do choro. Uma das divindades associadas às águas doces, né, Mamãe Oxum, das tradições de matriz africana, representa bem essa temporada canceriana, nos convidando a fazer essa limpeza das nossas emoções. Oxum, lava meus olhos, Oxum, minhas emoções. Oxum, flor das águas, lava o meu coração. Ainda nessa conexão com as águas, Câncer é o signo cardinal desse elemento. Cardinais são os signos que iniciam estações do ano, então eles trazem a energia do impulso, da iniciativa, de um novo contexto. E o impulso de Câncer é o sentir, é o se conectar emocionalmente com aquilo que está no nosso caminho. O sentir, o lembrar e o sonhar. Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas coisas. Câncer é um signo representado por um animal, um caranguejo, um crustáceo que se destaca pela presença de um exoesqueleto, né? Um esqueleto exterior que forma uma carapaça. Ele literalmente carrega a casa nas suas costas. Essa casa, né, que é onde ele mora, também é o que lhe protege, né? Uma armadura que esconde uma sensibilidade. Esse é um animal muito interessante na sua biologia, na sua ecologia e que também vai ter diferentes significados em várias culturas aí espalhadas pelo mundo. Mas é a mitologia grega que explica como é que o caranguejo foi parar no céu, né? A constelação de Câncer, ela tá ligada a uma história cheia de tretas, que tem a ver com Zeus, o grande deus do Olimpo, e Hera, a sua esposa. Só que Zeus era chegado a uns affairs por aí, e isso gerava vários filhos fora do casamento com Hera. E Hera não gostava nem um pouco disso, ela perseguia esses filhos. Um deles foi Hércules, um personagem famoso que se tornou um semideus por causa de uma armação de Zeus, que pediu para Hermes, outro deus, o mensageiro, colocar a criança escondido para mamar em Hera, sem que ela percebesse, porque alguns goles daquele leite seriam o suficiente para ele receber essa força da imortalidade. Só que Hera percebeu e quando ela viu, não gostou nem um pouco, né? Ela puxou o seio que jorrava leite e tchan, 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 criou-se a Via Láctea no céu. Tá aí a história, né, de por que que se chama de Via Láctea, esse grande corredor, né, de constelações celestes aí. Aqui tem uma foto da região de Uluru, na Austrália, um sítio natural sagrado para vários povos aborígenes desse continente, que é considerado um lugar de origem, né, relacionado com o tempo dos sonhos, com o passado e também com o futuro. Essa área está inserida dentro de um parque nacional e tem uma história muito interessante de como se deu a luta dos Anhangu para recuperar seus direitos ancestrais e atuais de se relacionar com esse território e também para criar um ordenamento turístico nessa área, que é uma área de visitação intensiva, respeitando os valores espirituais dos povos nativos desse continente. Isso tem tudo a ver com câncer e com a descolonização das áreas protegidas, que é outro tema que eu gosto de abordar aqui no canal, né, que tem a ver com a minha área de atuação profissional também. Então fica aí o convite para conhecer um pouco mais da história de Uluru, que é um dos ícones, né, um dos exemplos mais inspiradores que a gente tem de descolonização da gestão de áreas protegidas no nosso planeta. Mas voltando à mitologia grega, então, nesse contexto aí da criação da Via Láctea, Hércules se transformou num semideus e Hera
não gostou nem um pouco dessa armação e continuou perseguindo ali Hércules como pôde. Foi ela que fez com que ele tivesse que realizar os famosos 12 trabalhos de Hércules, né? 12 missões quase impossíveis. E uma dessas missões foi matar um monstro mítico chamado Hidra de Lerna, né? Assustador, onde quando cortava uma cabeça nasciam outras, e foi um dos maiores desafios que ele teve que enfrentar. E como se o desafio da hidra já não fosse o suficiente, Hera mandou Carcinos, que era um caranguejo gigante, para pegar no pé de Hércules enquanto ele lutava com a hidra. E Hércules, no final das contas, dando um spoiler da história, né, que é longa, mas ele conseguiu derrotar os dois e vencer mais uma etapa do seu processo de desafio e evolução. E era muito afeiçoada a Carcinos, como recompensa pela sua devoção e coragem, eternizou-o no céu como a constelação de Câncer. Meu filho, quando era pequeno, a gente morava lá no litoral do Maranhão, numa vila de pescadores, na região dos Lençóis Maranhenses, e ele adorava brincar com os caranguejos, né? Especialmente os pequenininhos, os filhotinhos. E uma das primeiras palavras que ele balbuciou ali foi guejo, que era o caranguejo. Esses crustáceos braquiúros, né? Tem mais de 6.000 espécies deles no mundo, mais de 300 só aqui no Brasil. Se caracterizam por ter 10 patas e a primeira na forma de uma pinça, e viver em vários ambientes. Eles têm uma importância ecológica muito grande, estão alinhados aí a conviver nessa transição entre terra e água, especialmente nos manguezais. Então, eles têm uma relação estreita com a lua, com as marés, e uma vida em perfeita sincronia com os ciclos da natureza, né? Uma dança perfeita aí relacionada com esses elementos. Ele é um símbolo de adaptabilidade e resiliência diante das mudanças inevitáveis e de confiança nesse fluxo da vida. Assim como a maré vem, a maré também vai. E para conviver com essas mudanças, eles têm algumas habilidades especiais, além da carapaça externa, né, para proteger, e as pinças para se defender. Eles também têm a capacidade de desapegar, de largar determinadas partes do corpo quando sob ameaça, para proteger aquilo que é mais vital. E eles têm essa característica curiosa de conseguir andar para os lados, né? Eles andam mais para os lados do que para frente, lembrando que às vezes é necessário na nossa jornada dar um passinho para o lado para aprender alguma habilidade para depois voltar para o caminho, e que nem sempre o melhor caminho é o mais reto ou mais curto. Às vezes tem uns obstáculos que a gente precisa desviar, e que isso é melhor do que bater de frente. E o caranguejo também traz uma simbologia bem interessante com relação a trocar de carapaça, né? A carapaça, ela não pode se tornar rígida e fixa a ponto de perder a ternura, né? Hay que endurecer, pero sem perder a ternura jamais. Então, para crescer, é necessário se manter flexível e, de vez em quando, tirar a armadura. No caso do livro ali que eu coloquei na imagem também, né, o cavaleiro preso na armadura, que é uma história que fala bastante dessa simbologia, e que nesse processo de tirar a armadura ou de romper com a carapaça, a gente fica vulnerável, e que é preciso acolher as nossas vulnerabilidades para conseguir também se fortalecer novamente para seguir na nossa caminhada. Então, essa alternância entre os momentos, né, de guerreiro, de defesa, de proteção, com os momentos de vulnerabilidade, são importantes. Assim como as marés, a gente não consegue ficar nem o tempo todo de um lado só da vulnerabilidade, nem o tempo todo só na defesa e na guerra ali, na armadura, que nenhum dos dois, né, ficam equilibrados se não tiver essa flutuação, esse ciclo. E importante encontrar espaço na nossa vida para conseguir fluir de forma saudável entre esses polos. Mas nem tudo é bonitinho nessas simbologias do caranguejo. A mentalidade do caranguejo é usada como uma metáfora de um tipo de comportamento social quando, em um grupo, se tenta impedir o progresso de quem se destaca por inveja, por ressentimento, e nos lembra
também que, às vezes, para evoluir, a gente precisa se desprender de alguns grupos ou coletivos que nos limitam. E assim como o caranguejo carrega a própria casa, a temporada canceriana nos convida a encontrar a nossa casa dentro de nós mesmos. Então, se diz que essa temporada é de retorno ao ninho, de contato com aquilo que nos nutre, com as nossas raízes. Aqui, quando é inverno, né, o mundo externo ele pede uma pausa e o interno uma escuta. Esse voltar para casa tem um sentido metafórico e um sentido real, né, concreto, realmente, assim, é um momento propício para a gente se reconectar com a nossa família, com a nossa história, com o nosso passado, com as nossas memórias, lembrar de onde a gente veio para saber para onde a gente está indo. E como Câncer é o signo da nossa memória emocional, ele traz uma conexão muito forte com a questão da nossa criança interior. A Lua, ela guarda o passado não como uma linha do tempo, mas como uma forma de registro afetivo. Não é o tempo do relógio, é o tempo do coração. Um tempo que nos traz essa energia de conectar, de cuidar e de proteger aquilo que é importante para nós. Às vezes a gente pode pensar que o passado, como ele já passou, é imutável, mas tem uma frase famosa aí de alguns historiadores que diz que nada muda mais do que o passado. A gente está sempre descobrindo coisas novas que nos ajudam a compreender melhor o que passou e, por vezes, a ressignificar também o presente. Então, Câncer traz uma conexão também com a historiografia, com a arqueologia, com essa questão da gente saber olhar para trás para entender de onde a gente veio. Coloquei aqui uma referência à série de filmes do Indiana Jones, um personagem que marcou minha infância, minha adolescência, que tem um papel bem importante no meu imaginário e que traz essa simbologia da gente olhar as velhas histórias com outros olhos, com outros referenciais, de uma forma crítica, se perguntando o que será que não foi bem contado, o que será que está oculto, o que será que está faltando, o que será que foi escondido. E ver isso como uma grande aventura que nos leva a novas interpretações, a novas narrativas, a novas descobertas. Um processo que acontece não só nas telas de cinema, mas na vida real. Uma das histórias mais incríveis que eu já me deparei foi a história do povo Xoklengue, aqui no sul do Brasil, na região de Santa Catarina e também outros estados, no Vale do Itajaí. Uma história ocultada pela historiografia oficial que representa uma saga assim impressionante. E convido quem quiser conhecer, é importantíssimo para a gente compreender a história dos povos indígenas, das nossas origens no passado, no presente, para nos ajudar também a pensar o nosso futuro. Esse é o povo que está na raiz dos debates sobre a tese do marco temporal que ameaça os direitos indígenas no Brasil inteiro. Eles empreendem uma luta hercúlea, muito mais difícil do que a do personagem mitológico, para garantir seus direitos básicos de existência e de sobrevivência, dando um show também na proteção da natureza e na recuperação de florestas, especialmente da floresta com araucária, o que lembra bastante a energia canceriana também, né? O caranguejo, ele pode ser pequeno, mas ele não é frágil, ele é tenaz. E o povo Xoklengue, que chegou a ser reduzido a praticamente 100 pessoas nos idos do início de 1900, empreende uma luta espetacular de resistência e de ressignificação do passado, nos convidando a olhar para a história que nos foi contada, questionando o que ficou ocultado ali e encontrando nesse passado chaves para entender o nosso presente e para construir um novo futuro, onde as nossas origens, povos que compõem a nossa ancestralidade enquanto nação são respeitados e são honrados. Se por um lado o Câncer nos fala do passado, ele também nos fala do futuro, da gente imaginar, sonhar e desejar que se quer
construir para frente e, de preferência, colocando esperança, colocando luz, colocando cores, colocando beleza nesse propósito. Então, se por um lado a gente tem a luz de Câncer que nos fala do acolhimento, da memória efetiva, da empatia, da ternura, do cuidado, da conexão com o feminino, com os ciclos, com a espiritualidade, com a terra, com a nossa linhagem. Câncer tem também o seu lado de sombra. E o que falta em Câncer, ou o que sobra em Câncer, que está desequilibrado, né? Ou que está oculto? Um dos pontos é que essa sensibilidade aflorada pode gerar uma hipersensibilidade ou uma carga de dramaticidade exagerada e nos deixar com as emoções à flor da pele, ou então chorando igual manteiga derretida, né? A gente precisa aprender ali nesse ciclo e na vida a dosar a emocionalidade com um pouco de racionalidade. A conexão com a criança interior pode fazer aflorar feridas de infância que continuam a se projetar na vida adulta, ou se manifestar também de forma oposta, numa tendência a dourar essa fase da vida, não reconhecendo os percalços, as dificuldades, os traumas que todos nós, em maior ou menor grau, enfrentamos. Ambas são formas deslocadas de encarar o presente, e quando isso aflora de uma certa forma, a gente tem a oportunidade de trabalhar de forma terapêutica, né, para acolher a criança ferida e aprender a nos nutrir com maturidade emocional. A energia canceriana também, como já foi falado aqui, ela é sensível, cuidadora, tem o impulso de proteger, mas esse vínculo não pode ser sufocante, né? Tem que ter espaço para o outro crescer. A energia canceriana desequilibrada, né, a sombra, ela surge quando o cuidado se transforma em controle, ou quando o medo, né, paralisa o movimento de exploração da alma. Então, a energia canceriana, ela deve encontrar o equilíbrio entre o nutrir e o responsabilizar, entre a emoção e a ação, lembrando que onde há excesso de proteção e emoção pode faltar autonomia, e a maturidade do cuidado, ela exige limites. E as questões ligadas ao passado também podem se manifestar na forma de vícios, de compulsões, que nas suas origens refletem sentimentos de abandono, de carência, traumas de infância. Então, esse movimento é propício para a gente olhar para tudo isso. Uma das características da sombra canceriana também é utilizar a emoção para controlar e para manipular, exercer possessividade sobre pessoas, sobre situações, e por vezes enveredando na questão da chantagem emocional, né? Ou, como se diz popularmente, de chorar lágrimas de crocodilo. Essa energia canceriana, ela também pode gerar acúmulos de mágoas ou má-águas. Precisa também olhar para isso e liberar nessas águas paradas. Águas paradas não são saudáveis, então que as emoções não se transformem em caixinhas de mágoas, né, que elas possam fluir. Essa é uma energia também que nos convida a refletir sobre a questão do direito de pertencimento. A que pertencemos? Aonde pertencemos? Tem uma frase que eu captei aí dentro do meu processo de autoconhecimento também, que diz que o nosso lugar de pertencimento é onde a gente consegue ser quem a gente é sem máscaras. E o equilíbrio da energia canceriana, daquilo que está em excesso ou daquilo que falta, é encontrado justamente no signo oposto complementar, que no caso é Capricórnio, né? Essa força de integração desse eixo Câncer e Capricórnio. Capricórnio é a cabra montanhesa, né? Que a gente já viu aqui no canal também, né? Pode rever lá o vídeo para lembrar como é que funciona essa energia e esse movimento. Então, ele nos convida a integrar esses aprendizados. A ternura canceriana precisa do senso de realidade capricorniano. Se Câncer cuida, Capricórnio estrutura. Ele ajuda a dar contorno, a colocar limites e nos lembra que o passado ele deve ser uma referência, mas nunca uma âncora ou uma prisão, uma fonte de sabedoria e não de apegos ou de medos.
Se Câncer é o ninho, Capricórnio é a montanha, né? A montanha tá lá, ela tá fixa, firme, ela tá no presente. Para subir a montanha, a gente precisa do passo do agora, precisa pôr o pé na terra, na realidade, ser pragmático, né? Ter bases sólidas, usar da nossa racionalidade, da nossa objetividade para conseguir conquistar, né, para conseguir empreender ali uma jornada. Então, esse equilíbrio de forças, né, nos lembra que para a gente conseguir subir as montanhas da vida, a gente precisa conhecer os nossos limites, administrar a nossa energia, que a gente não pode carregar muita bagagem, que a gente precisa selecionar bem o que que vai botar na mochila e o que que vai deixar para trás, que precisa fazer essas limpezas daquilo que já foi, daquilo que já passou, daquilo que agora não tem mais serventia. Ficar com a essência do ensinamento, das lições aprendidas e não com as cargas todas, senão a gente não consegue caminhar e muito menos subir as montanhas. Lembrar também que às vezes a gente precisa de uma ajudinha para superar alguns desafios que sozinho não dá, ou sozinho fica muito difícil, mas com uma mãozinha amiga ali a coisa resolve. A gente exercitar essa capacidade de pedir e de aceitar ajuda, reconhecendo que com apoio a gente consegue enfrentar obstáculos que sozinho parecem intransponíveis. Eu estou gravando esse vídeo logo depois de retornar de uma jornada aí por uma montanha aqui, um sítio sagrado de Santa Catarina, o Monte Crista, e onde essa conversa sobre o que que a gente coloca na mochila, o que que a gente carrega para cima da montanha, o que que é realmente necessário, o que que é essencial, o que que não pode faltar e o que que é supérfluo, não precisava ter levado, o que que foi exagero, o que diz que o peso da mochila que a gente carrega para cima da montanha tem a ver com o peso dos nossos medos. Mas é bom estar prevenido com relação a algumas coisas também. Esse é um assunto que abre campo aí para debates infinitos e sabedorias infinitas também. Quem já teve a oportunidade de preparar uma mochila para levar para uma montanha e subir a montanha com ela, sabe bem do que eu estou falando. E se Câncer nos leva para o passado e para o futuro, Capricórnio nos ancora no presente, que é onde a vida realmente acontece. E que, mesmo sendo desafiador em meio a um mar de emoções, a gente tem que estruturar coisas básicas aí na nossa vida para o nosso bom fluir e para a gente construir os sonhos que a gente quer ver manifestados. E sem desconsiderar a importância dos afetos, né, e dos laços que nos unem, a gente também tem que aprender a caminhar com as próprias pernas e que às vezes a gente tem que estimular os outros a caminhar também com as próprias pernas e não fazer tudo pelas outras pessoas, porque fazer por si mesmo é necessário para desenvolver a autonomia. Às vezes precisa, igual a mãe do passarinho, né, das aves, assim, dar uma empurradinha assim no, no filhote para fora do ninho para ele conseguir desenvolver as habilidades de voar. E Capricórnio traz para Câncer também a importância de observar a reciprocidade nas relações. Tem uma frase que eu não gosto muito, né? Uma frase que ficou famosa do livro Pequeno Príncipe: Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Essa frase deve ser entendida assim com uma certa parcimônia, na minha opinião, porque a gente é responsável por aquilo que a gente cativa, desde que o cativado também nos cative, também retribua aquilo que a gente está oferecendo. Então, essa reciprocidade nas relações é uma via de mão dupla. Capricórnio confronta Câncer, às vezes, com a necessidade de colocar balizas nos relacionamentos, lembrando que, às vezes, a gente se ilude achando que alguma coisa é amor, quando, na verdade, pode ter vários sentimentos ali travestidos de amor que não são saudáveis. Nesse contexto, limite não é algo que limita, e sim uma forma de afeto. O mergulho saudável nas nossas emoções, ele pode ser profundo, mas tem que tomar cuidado para não ser profundo demais e não virar um afogamento. E
Lembrar que nessas águas a gente não pode esperar só calmaria, né? Que tempestade também faz parte das experiências de vida. E, como diz o ditado, mar manso nunca fez bom marinheiro. Então, é quando a tempestade vem que a gente exercita as habilidades que a gente adquiriu e que vem desenvolvendo, coloca elas à prova e refina, vai apurando, né, o nosso senso de responsabilidade ali de administrar as coisas que afloram com maestria. E Capricórnio vem para lembrar também que o passado é atualizável. Câncer se conecta com o passado, mas o desafio é manter o presente como aliado, adentrar no campo da sensibilidade, mantendo a razão como uma aliada e fortalecer os nossos afetos, mas com a observação crítica sempre afiada. E é a partir dessa reconfiguração que a gente pode voltar um passo atrás, desatar nós e dar um passo à frente, criando laços. E nesse fluxo entre marés, entre o passado e o futuro, lembrar no presente, como canta Maria Bethânia, de brincar de viver, poder voltar para o ninho, redescobrir nosso lugar, mas também retornar e enfrentar o dia a dia reaprendendo a sonhar, porque afinal a história não tem fim e continua sempre que a gente responde sim. Uma linda temporada canceriana para todos nós e fica com a gente que tem muito mais pela frente. Até a próxima.